Ok, pessoal. Vamos gravar mais um vídeo sobre velocidade relativa para melhorar nos estudos para a gente fazer o simulado. E aqui temos uma questão da UFPE, uma questão muito boa, que fala sobre que aborda esse assunto de velocidade relativa. Diz o seguinte: um barco de comprimento L igual a 80 metros, navegando no sentido da correnteza de um rio, passa sob uma ponte de largura 25 metros, como indicado na figura. A gente observa que o problema diz que o barco está navegando no sentido da correnteza. Isso significa dizer que o barco ele está sendo ajudado também pela correnteza em seu movimento. Outra coisa que precisamos observar aqui é que é sobre a largura da ponte. A outra informação é o seguinte: esse L aqui é o comprimento do barco, aqui é a seta indicando a correnteza do rio, que está no mesmo sentido do barco, e o problema diz o seguinte: sabendo-se que a velocidade do barco em relação ao rio é de 14 km por hora e a velocidade do rio em relação à margem é de 4 km por hora, determine quanto tempo o barco passa completamente por baixo da ponte em segundos. A primeira coisa que precisamos fazer é somar o comprimento L do barco mais o comprimento da ponte. Comprimento do barco mais o comprimento da ponte. Isso me dá a distância total do deslocamento. Por quê? Porque enquanto esta traseira do barco aqui não passar totalmente por esse lado da ponte, o barco ainda não completou a travessia. Outro ponto importante da nossa questão é ver que, como o barco está no mesmo sentido da correnteza, então eu tenho uma soma de vetores. Vai ser somado a velocidade total, vai ser velocidade do barco mais a velocidade do rio. E a partir daí vamos resolver na prática. Bem, para resolver a questão, do problema, dar a solução quantitativa desse problema, primeiramente nós vamos ver o comprimento do barco, depois o comprimento da ponte. Isso vai ser somado. Vamos somar o comprimento do barco com o comprimento da ponte. Isso aqui seria 80 mais 25. O comprimento total é de 105 metros. Outra coisa que devemos fazer, como o barco ele está o sentido da velocidade do barco é o mesmo sentido da correnteza, nós vamos somar as velocidades, porque o barco vai descendo o rio. Então eu vou ter a velocidade do barco é 14 km por hora e a velocidade do rio é 4 km por hora. Isso aqui, vou colocar um parêntese porque precisamos fazer alguma coisa ainda aqui. Quilômetro por hora. Isso aqui vai ser igual a 18 km por hora. Agora temos um probleminha para resolver. Por quê? A distância está em metro e a velocidade está em km por hora. Para isso, vamos ter que dividir essa situação por 3,6. Então a gente vai pegar, vamos colocar aqui 18 km e vamos dividir por 3,6 para converter isso aí em metro por segundo. Então tem uma casa decimal, aqui eu não tenho, agora eu tenho 180 dividido por 36. Isso aqui vai dar 5. 5 vezes 36, 180 para 180, 0. Então essa velocidade agora, a velocidade, vou chamar de uma velocidade V total, velocidade total é de 5,0 metros por segundo. Resolvendo o problema, agora
ele quer o tempo, como o problema pede o tempo de travessia, a gente conhece essa fórmula, velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Como eu quero tempo, é só trocar as variáveis, eu vou tirar os delta, vou ficar com tempo, que é igual a S, que é a distância, dividido pela velocidade. Essa é a velocidade total. Então, o que a gente tem aqui, S, que é a distância, 105. Eu poderia colocar D, que é a distância do barco, vou colocar D aqui só para ficar idêntico ao do desenho, da figura, dividido por 5, que agora é 5 metros por segundo. Isso aqui vai nos dar 21,0 segundos. Está aí o resultado do problema. Essa travessia vai durar um tempo de 21 segundos, ok? Ok, pessoal. Mais uma questão de velocidade relativa, um problema bem instrutivo, que diz o seguinte: é uma questão da PUC, Rio de Janeiro, e diz o seguinte: um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo. Isso significa dizer que, a favor ao vento, o avião voa numa velocidade de 180 km por hora e contra o vento numa velocidade de 150 km por hora. E o problema diz mais o seguinte: sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são. Aqui a gente tem na ida, a gente tem uma soma de vetores, velocidade do avião mais velocidade do ar igual a 180, e na volta temos velocidade do ar menos velocidade do avião, que é igual a 150. Então vamos resolver essa questão na prática. Como o avião ele vai a favor do vento, eu vou ter agora velocidade do avião mais velocidade do vento, tudo isso igual a 180. Neste caso aqui, que o avião vai contra o vento, eu vou ter uma diferença, velocidade do avião menos velocidade do vento, ou do ar, isso aqui é igual a 150. O que a gente tem aqui agora é um sistema de equação com duas variáveis, que a gente vê muito isso lá no 8º ano. Então a gente resolvendo aqui esse sistema, eu posso cortar aqui mais a velocidade do vento, pode cortar com menos, só cortando aqui agora, nós temos agora duas vezes a velocidade do avião, que é igual a soma das velocidades. Aqui eu coloquei 0, 8, 5, 13 vai 1, mais 3. Aqui ficou 330. Agora, velocidade do avião é igual a 330 dividido por 2. Logo, a velocidade do avião é de 165 km por hora. Mas o problema pede também a velocidade do vento, que a gente vai calcular aqui agora. Vamos pegar essa expressão aqui, que é a positivo, é bem melhor trabalhar. Velocidade do avião mais velocidade do vento igual a 180. E eu tenho a velocidade do avião, que é 165, mais velocidade do vento, que é 180. Logo, tem velocidade do vento é igual a 180 menos 165. Velocidade do vento é igual, só fazer aqui agora, 180, vou colocar aqui, menos 165, temos 5 para 10, 5 vai 1, 7 para 8, 1. Então, aí 1 para o 0, aqui ficou a velocidade do vento é de 15 km por hora. Ok? Mais uma questão. Espero que você tire suas dúvidas. Mas vamos resolver mais esse problema de velocidade relativa. O problema é o seguinte: que um barco atravessa um rio com velocidade própria de 10 metros por segundo,
perpendicular à correnteza. Sabendo-se que a largura do rio é de 800 metros e a velocidade da correnteza é 4 metros por segundo, vamos resolver alguns questionamentos. Vamos resolver o tempo gasto para a travessia, o deslocamento do barco rio abaixo ao fim da travessia e letra C, a velocidade do barco em relação à terra. Aqui eu fiz um esquema, um desenho para representar a situação do barco. Então, aqui temos as margens do rio, a distância de x a y é a distância, é a largura do rio, que é 800 metros, segundo o problema. O problema diz que é de 800 metros. Aqui eu tenho, o barco saiu do ponto X, mas ele conseguiu chegar só no ponto Z. Então, temos um problema. A correnteza arrastou o barco do Y até o Z. Então, observe que aqui eu tenho a velocidade da água. Quem foi que arrastou o barco? A velocidade da água. Mas, primeiramente, o problema pede para a gente calcular aqui algumas variáveis. A velocidade do barco em relação à água é 10 metros por segundo, como diz o problema aqui. Só que o problema pede o tempo gasto. Para calcular o tempo gasto, eu vou utilizar esse vetor de x a y, essa distância, como se o rio estivesse parado. Daí vem o tempo, né? O tempo, aqui está até com um probleminha a fórmula, aqui seria tempo. A velocidade seria igual, ou seja, o tempo, aqui seria o tempo, que é igual a distância dividido por velocidade. Isso aí é o tempo, não é velocidade. Está aqui velocidade, mas é bom entender que lá na resolução da questão vai estar correto. Aqui eu tenho a velocidade do barco em relação à terra. É essa daqui, esse vetor branco. E esse vetor azul é a velocidade da água. Como é que eu calculo a distância de arrasto, que o barco foi arrastado? Distância de y a z é igual a velocidade vezes o tempo que vai ser encontrado aqui. E a velocidade do barco em relação às margens do rio é igual a velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água. Vamos agora para a resolução do problema. Bem, para resolver essa questão de um barco atravessando um rio, um lago, seja o que for, a gente tem alguns procedimentos legais para resolver um problema como esse. Como estamos resolvendo o problema em foco. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar o tempo de travessia e saber de uma coisa, que é importantíssimo saber que o tempo de travessia em relação às trajetórias não modifica o tempo de travessia. Por quê? Como o rio tem uma velocidade, o barco não consegue atravessar perpendicular dessa maneira. Então, a gente resolve o problema da travessia aqui como que se o rio esteja parado. Então, a gente tem um tempo T. Aqui, como ele saiu lá no ponto Z, ele foi arrastado, mas também ele foi ajudado na travessia pela correnteza. Por isso que o tempo de travessia não muda de acordo com a trajetória. Então a primeira coisa que vamos fazer é resolver esse problema como que se o lago estivesse parado. Por quê? Eu conheço essa distância. Eu não conheço essa distância de x. A distância de x a z eu não conheço. Mas a distância de x a y já está aqui, que é 800 metros. A gente sabe a nossa fórmula que distância é igual a velocidade vezes tempo. Como eu quero tempo, eu trago o tempo para cá e fico com distância dividido por velocidade. Essa velocidade é a velocidade do barco em relação à água. Aí eu temos aqui agora distância de 800 metros e a velocidade do barco em relação à água é de 10 metros por segundo. Aqui eu vou colocar a velocidade, já está no problema, vamos mostrar aqui,
velocidade da água 4 metros por segundo e velocidade do barco em relação à água é de 10 metros por segundo. Aqui o tempo, a gente vai encontrar aqui o tempo de travessia, vamos cortar aqui, podemos ficar com 80 segundos, 0,0 segundo. Então o tempo de travessia é de 80 segundos. Outra coisa que precisamos calcular nesse problema é o arrastamento aí, ou seja, o espaço que o barco andou rio abaixo, a distância. Mas outra vez, usando a nossa fórmulazinha de distância ser igual velocidade vezes tempo, nós temos a distância, a velocidade da água, porque é a água que vai arrastando o barco, e o tempo de travessia. Agora eu tenho distância que é igual a 320 metros. É a distância de Y a Z que o barco deveria sair nesse ponto, ele saiu 320 metros abaixo do ponto. A outra coisa que precisamos calcular neste problema, terminando, é a velocidade do barco em relação à terra. Eu tenho a velocidade do barco em relação à água e agora é em relação à margem do rio, ou então em relação à terra. A gente vai usar, como eu tenho a velocidade da água e velocidade do barco formando um ângulo da água no barco, formando um ângulo reto, para achar essa velocidade aqui, é só usar a relação do Pitágoras. Eu tenho hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Então vamos encontrar aqui velocidade V ao quadrado. Eu vou chamar aqui de velocidade V para não estar repetindo essas iniciais, essas letrinhas. Então velocidade, eu vou dar a velocidade V ao quadrado, que é igual a velocidade do barco em relação à água ao quadrado, mais velocidade da água também ao quadrado. Aqui temos aqui resolvido, ó, V ao quadrado, velocidade do barco em relação à água é 10 e velocidade da água 4. Aqui temos aqui V quadrado é igual a 100 mais 16. Tirando agora esse expoente e transformando no radical de índice 2, eu tenho 116. A velocidade do barco em relação à terra é de 10,8 metros por segundo. Está aí uma questão simples, né, bem didática, fácil de resolver.